Fala rapaziada, meu nome é Guilherme Cecílio, esse é o canal Multiplica. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos. A gente vai trabalhar com 5 conjuntos, que é o conjunto dos números naturais, dos inteiros, racionais, irracionais e os reais. Vamos lá para o vídeo. Primeiro vamos falar o que é conjunto para as pessoas que não entendem essa nomenclatura. Conjunto é a reunião de elementos que são classificados, organizados por suas características em comum, vamos dizer assim. A gente pode ter um conjunto de garrafas, porque todos aqueles elementos são garrafas. A gente pode ter um conjunto de camisas, porque todos aqueles elementos são camisas. A gente pode ter também, então, o conjunto dos elementos, conjunto dos números, que a gente vai chamar de conjuntos numéricos, beleza? Vamos para o nosso primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto, ele veio pela necessidade de contar, tudo bem? Antigamente, quando as pessoas tinham suas cadeiras, elas contavam 1, 2, 3, 4, 5. E então se formou assim um conjunto dos números naturais. Mais para frente foi criado o zero, tá? Para representar não ter aquela quantidade ali, tudo bem? Mas inicialmente veio do 1, 2, 3, beleza? A representação dos números naturais é esse elemento aqui, tá bem? Essa representação aqui, ó. Show de bola? Quando a gente utiliza esse conjunto dos números naturais com asterisco aqui em cima, a gente chama de subconjunto dos números não nulos. Beleza? Vamos agora para o conjunto dos números inteiros, que tem essa representação aqui, ó. Beleza? Acho que acabou o barulho. Voltando aqui. Representação do conjunto dos números inteiros é esse Zzinho aqui. Beleza? Quem são os elementos, os números que fazem parte desse conjunto? Primeiro, temos que entender que esse conjunto veio pela ideia de dívida. Como assim? Quando você tem só R$300, mas você compra alguma coisa de R$400, você vai ficar lá negativo, né? Vai ficar com aqueles R$100 ali devedor. Então, aquele menos 100 ali, tá? Fez parte do número dos inteiros. Tudo bem? Então, por isso, a gente representa o número dos inteiros como os números negativos e positivos. Aqui eu só botei uma parte desse conjunto, aí eu botei o menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2, 3, beleza? Quando a gente escreve o conjunto dos números inteiros com esse asterisco aqui, é a mesma ideia do lado de cima. Não está incluído zero, ou seja, menos 3, menos 2, menos 1 dos números negativos, pulou o zero e foi direto para o número 1, 2, 3 e assim por diante, beleza? Isso aqui é um subconjunto também, tá? Agora, quando a gente tem um subconjunto dos números inteiros com esse sinalzinho de mais aqui embaixo, a gente chama esse subconjunto de não negativo. Se você reparar, aqui ó, esse conjunto dos números não negativos, é o 0, 1, 2, 3, ele é idêntico aqui ó, ao conjunto dos números naturais. Então, resumindo melhor ainda, a gente pode dizer que esse subconjunto dos inteiros, ele é igual ao conjunto dos números naturais. Beleza? Mais barulho, mais barulho. Voltando aqui. Agora, o subconjunto com esse tracinho de menos é o subconjunto dos não positivos. Dos não positivos. Ele representa do menos infinito até o zero. Ó, eu botei uma parte aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Show? Agora o subconjunto com asterisco e o sinal de mais. Como a gente chama? Subconjunto dos positivos. Ó, 1, 2, 3, só que não tem o zero e nem os números negativos, beleza? Agora o subconjunto com asterisco e um sinal de menos. É o subconjunto dos negativos. Vou apagar esse G aqui. Beleza? Ó, do menos infinito até o menos 1, só que não inclui zero, beleza? Porque não tem asterisco. Vamos agora aqui para o nosso... Falei tudinho aqui. Show de bola. Perfeitinho. Vamos agora para o conjunto dos números racionais, ou como eu posso chamar também de conjunto dos quocientes, que tem essa representação aqui. Por que a gente chama quociente?
Vocês vão perceber pela definição desse conjunto, que é todo número que a gente pode escrever no formato de fração, sendo que essa fração, o denominador, não pode ser igual a zero, tudo bem? Ou seja, é qualquer número pertencente ao conjunto dos inteiros, mas sendo que o denominador tem que ser diferente de zero. Show de bola? Mas o numerador pode ser igual a zero. Botei aqui alguns exemplos. 1 sobre 2, que é o 0,5, ou seja, percebemos que o 0,5 pode ser escrito no formato de fração. O 3,4, que a gente pode escrever como 34 sobre 10, ou ainda 17 sobre 5. Tanto faz como a gente vai botar ele aqui dentro desse conjunto. E também a gente inclui aqui nesse conjunto dos números racionais as dízimas, cara. As dízimas periódicas. Tudo bem? Agora, antes da gente partir para o conjunto dos números irracionais, já vou falando para vocês, se estiver gostando aqui do conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Curte aqui o vídeo, faz um comentário. Comenta aqui se você está entendendo a matéria, se você ficou com alguma dúvida e também para dar sugestões do que pode ser feito mais para frente, quais tipos de vídeos e tudo mais. Tá? E não esquece de mandar esse vídeo aqui para quem tem dificuldade em matemática, porque quem compartilha, multiplica. Bora lá, vamos voltar para a matéria. Conjunto dos números irracionais. Esse conjunto, ele é o contrário dos racionais, vamos dizer assim. São os números que a gente não consegue escrever no formato de fração. Por quê? Porque eles são decimais infinitos e não periódicos. Vou explicar aqui com um exemplo. Lembrando que a representação do conjunto dos números irracionais é esse daqui, ó. Beleza? O raiz de 2. O raiz de 2 a gente vê muito como 1,4. Mas, na verdade, ele é muito mais do que isso. A parte decimal aqui é muito maior, tá bom? Ele é infinito, só que a gente bota como 1,4 para facilitar as contas nas questões, tudo bem? Raiz de 5 a mesma coisa. E o π, nosso famoso π, né? Que a gente utiliza como 3,14, mas aqui são vários números, tudo bem? Show de bola, explicadinho. Agora vamos para o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele, na verdade, ele é a união dos racionais com os irracionais. A gente escreve, para resumir, ó, desse jeito aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, qualquer número que estiver pertencente aos conjuntos anteriores explicados aqui faz parte do conjunto dos números reais, beleza? Agora, eu montei um quadrinho aqui para resumir, para você entender que um conjunto está dentro do outro, tudo bem? Aqui, ó, o maior conjunto de todos é o conjunto dos reais, tá percebendo? Agora, se você reparar, a gente dentro do conjunto dos números reais temos os irracionais e os racionais. Como eu falei, os reais, eles são o conjunto dos números reais, o conjunto dos números reais, ele é a união entre o conjunto dos irracionais com o conjunto dos racionais. Só que esses dois conjuntos aqui, eles não estão um dentro do outro, tudo bem? Eles estão separados. Então aqui, por isso que foi desenhado separadamente aqui. Agora, olhando a parte dos conjuntos racionais, a gente tem os inteiros dentro dos racionais e os naturais dentro dos inteiros. Esse resuminho aqui é muito bom para você poder encaixar direitinho a matéria de conjuntos numéricos. Tudo bem? Mas enfim, pessoal, a matéria foi essa, tudo bem? Se você ficou com alguma dificuldade, volta um pouquinho no vídeo, mas creio que ficou tudo explicadinho, falei tudo que tem dessa matéria e já já a gente vai partir para o conjunto numérico na prática, tudo bem? Aquele videozinho, 2 playlists separadas, mas eu já vou deixar aqui no final do vídeo algumas matérias que dá para você já se correlacionar com o conjunto numérico, tudo bem? Valeu, rapaziada, foco no estudo.